Fala, moçada. Ó, se tem um tema que é recorrente em provas de filosofia e sociologia, é o conceito que tanta gente fala no senso comum sobre poder. O que é poder? Quais são as influências, as instituições, as esferas de poder? Tá? Então a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, e aí, óbvio, vamos pedir, né? Só aquele clássico. Sobe a vinheta, Paulão. Fala, meus amores. Ó, Jobs, o conceito de poder pode ser trabalhado com vários autores. Escolhi 3 aqui, sempre lembrando que toda vez que você quiser se aprofundar, tá? A gente tem um curso completo para vocês de filosofia, sociologia, história. No caso de hoje, filosofia e sociologia, com o professor que vos fala, Márcio Miquiles, tá? E no curso, o assinante do curso tem direito de tirar dúvida diretamente com o professor. Não é nenhuma outra figura intermediária, não. Você vai perguntar diretamente para mim quantas vezes você achar que é necessário até compreender, tirar suas dúvidas, tá? Pelo Telegram, com a disponibilidade de tirar quantas dúvidas você quiser por 24 horas, tá certo? Para os nossos assinantes. A questão sobre o poder, muito abordada pelo Max Weber, ele acredita, como é muito comum a todos os pensadores sobre essa ideia, sobre esse conceito, de que o poder ele é coercitivo, quer dizer, ele se impõe. Existe um processo de imposição de poder. Inclusive, ele serve como antagônico à liberdade, porque a liberdade é justamente quando você consegue não ser vítima dessa coerção das suas ações. Então, você é uma pessoa livre. A pessoa que sofre influência do poder, ela sofre contra uma imposição que pode vir nesse exercício de poder, tá? Para lhe controlar, segundo Max Weber, através de autoridades estabelecidas e de instituições de esferas de poder. O Weber gosta muito de trabalhar na sociologia, muito comum aos primeiros sociólogos, isso é muito comum, você vê isso no Comte, quando ele molda o positivismo e cria um sistema. Você vê isso claramente no Emile Durkheim, quando ele molda os processos das ações sociais através da solidariedade orgânica e mecânica. E você também observa isso com Max Weber, que gosta de pontuar, de criar um sistema. Então ele acredita que o poder se define em 3 esferas de instituições. Ele pode ser o poder econômico, porque você sofre as influências que o poder econômico traz até você. Você não pode simplesmente parar de trabalhar, porque vai sofrer algum tipo de coerção por causa dessa instituição, dessa esfera. Você tem o poder de esfera ideológico, por exemplo, as questões da religião, das nossas práticas morais. Elas interferem na maneira como o ser humano se relaciona, exerce controle sobre a gente. E o poder na esfera política, né? Porque o Estado, ele é talvez a instituição de poder mais visualizada, né? A mais notória, porque o Estado ele se faz presente constantemente com as leis. E essas esferas de poder ainda precisam, segundo Weber, de uma autoridade reconhecida. O Weber defende que existe uma autoridade para usar essas esferas de poder. Seriam, então, as autoridades tradicionais, como, por exemplo, os líderes de grupos transmitidos hereditariamente. Vamos pensar aqui, eu vou botar um exemplo apenas, os reis, mas os chefes de tribos, tá? Ou pode ser uma autoridade racional, protegida pela lei, um policial, um juiz, tá? O responsável por aquele órgão que ali está, ele exerce a autoridade legal. Na lei, ele controla aquela situação, porque ele é protegido pela esfera do poder político. O poder político se manifesta na autoridade racional. E nós temos a autoridade carismática, que é um fruto muito forte, inclusive pós anos 30, com os meios de comunicação sendo usados em massa dentro dessas lideranças tradicionais, racionais, políticas. Nós vamos ter chefes de Estado que já são uma autoridade tradicional, que têm a condição do poder racional, da lei, são protegidos da lei, e eles, ao mesmo tempo,
têm a condição de estarem dentro da esfera política, por exemplo, no Estado nazista. A gente tem o Bourdieu, que trabalha com a ideia de que a coerção social, esse controle, nem sempre é notório, como eu falei aqui no Weber. Ao contrário, ele pode se utilizar de um poder simbólico. Ele vai usar de você esferas de controle, do qual essa esfera não necessariamente irá agir. Uma ameaça que pode se tornar real, mas não necessariamente sendo real, ela é simples e simbólica. Por exemplo, eu colocar fotossensores, nem sempre o fotossensor estaria funcionando. As câmeras nem sempre estão funcionando, mas elas servem para lhe coagir na sua prática moral. Você deixa de agir com certos tipos de comportamento porque você está sendo filmado. E esse poder de controle, tá, que ele fala, simbólico, acaba provocando na gente uma naturalidade de comportamento de obediência. A gente vai começando a achar que as coisas do mundo são naturais, por exemplo, as desigualdades ou os comportamentos, quando na verdade é o poder que está coagindo você a ser daquela forma de conduta. Vou dar um exemplo clássico, por exemplo, da população japonesa, que é muito comum as pessoas aqui no Brasil associar, o japonês é muito disciplinado. O japonês, ele é extremamente organizado, a maneira como eles se deslocam nas ruas, como se fosse natural do japonês ser assim. Não, eles foram coagidos diversas vezes, sem necessariamente haver uma ação física, mas existe um simbolismo de poder que vai puni-lo se ele mudar de comportamento. Eu posso até puni-lo pela via da moral, ele vai ficar com peso moral sobre isso, tá? E nós temos o menino Foucault. O jovem Foucault já defende que o poder ele se autolegitima. Foucault trabalha muito com a ideia do poder do discurso. O quanto é forte o poder do discurso, e esse poder do discurso pode virar, o discurso pode virar verdade. Uma verdade maior do que a própria ciência, que hoje muitos filósofos chamam de pós-verdade. O que eu falo é verdade pronto, mesmo que eu não tenha provas científicas. Por quê? Porque o princípio do poder é o controle. E eu posso legitimar o controle com um discurso forte, repetitivo e que inclua uma ferramenta fundamental, a palavra proibida. Essa palavra proibida pode ser uma censura. Se eu censurar tudo que se fala contra o meu pensamento vira verdade absoluta. E essa verdade absoluta terá influência de poder. Assim, todos os regimes autoritários se colocam, impedindo a palavra de quem é contra a essa autoridade. Se eu não posso falar, só teremos uma verdade. E isso disciplina os corpos a obedecer, tá? Isso é uma maneira da gente impor uma série de regras à sociedade, quer dizer, o quanto o discurso tem o papel de exercício de poder. Ele até pede que a gente olhe, toda vez esse exercício de poder, do micro para o macro mundo. Foucault dizia que quando você quisesse entender uma sociedade, dentro da ideia de poder, não olhe necessariamente para o Estado. Porque a gente não olha para quem é punido pelo Estado. Por exemplo, o sistema carcerário. Ele fala muito sobre o que a gente pensa sobre o que é a disciplina dos corpos. Ele fala muito sobre o que a gente pensa sobre qual é o papel do poder, qual é o papel do controle social. Beleza? Sempre que vocês precisarem, tá? Vai subir o link aí pra gente ir direto lá na Veste Curso. Vocês darem uma olhada no curso completo da gente. Beleza? Bom sucesso a todos sempre. Valeu! Simbora, falou!